Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais uma reflexão da Bíblia. Parabéns, aniversariantes. E para você que está sofrendo algum problema, Deus te abençoe. No final da homilia, nós vamos orar por você. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 7, 13 e 14. E palavras de Jesus. Leia para nós, por favor. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Amém. Esse versículo, da próxima vez ele completa, falando sobre os falsos profetas, que está dentro do contexto. Nós vamos falar hoje sobre os dois caminhos. Jesus inicia dando um conselho. Antes dele explicar o que são os dois caminhos, ele já começa, antes de mais nada, ele começa com um conselho. E ele já diz assim, entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Então, aí ele vai explicar depois o que é a porta estreita. Depois ele explica, ele diz assim, há uma porta larga com um caminho amplo que leva à perdição, e são muitos que vão por ele. Aí ele fala do primeiro. Então, que é uma porta, a porta é larga, o caminho é largo, leva à perdição e muita gente vai por ele. E ele diz assim, e a outra porta, estreita, a porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos que vão por ele. E ele leva a vida. As coisas boas são para poucos. Bom, então ele diz, então a gente pergunta, que porta e caminhos são estes? Porque ele fala isso aqui, Jesus fala isso, e ele não vai dar uma explicação exatamente o que é. E nós vamos, aprofundar na Bíblia, nós entendemos isso aqui. Na minha casa tinha o quadro Os Dois Caminhos. O povo antigo, quase toda casa tinha isso. A gente pôs até para os meninos verem aqui, mas a gente tirou. Depois a gente põe de novo. Então, tinha um caminho largo, ficava do lado esquerdo, e do lado direito o caminho estreito. E o caminho estreito assim parecia ser meio sem graça, não é? E o caminho largo era divertido, tinha muita festa, por isso que não tinha graça nenhuma. Tem gente que tira um sarro desse quadro, outros falam que ficava com medo. Aí o quadro estreitinho vai dar, a estrada estreitinha vai dar para o céu, e o largo no quadro vai dar para o fogo lá, o inferno. E eu passei minha infância vendo esse quadro, e muita gente passou a infância vendo esse quadro. Não é? E são os dois caminhos. Os caminhos, o pessoal conta uma história que, de eleição, dá até para ser para nós, eleição. Que o sujeito, ele falou assim, você vai escolher onde você quer ir, para o céu ou para o inferno. Aí ele levou ele para o inferno estava muito alegre, Tinha jogo, os amigos dele, alegre. E o céu era muito sereno. Ele falou, vou ficar no inferno, é mais alegre. Aí no fim, quando ele foi, e era horrível o inferno, fogo, o que a Bíblia diz. Aí ele falou, mas estava tão bom. Ele falou, senão nós estávamos em campanha. Então quer dizer, o que é ruim, ele apresenta como melhor do que o que é bom. Se eu falar com uma criança, você vai estudar, ou você vai jogar videogame, ou você vai ficar tweetando, é melhor tweetar, mas vai para você estudar. Mas o estudar é que te dá um futuro, e não jogar. Então o caminho bom sempre é mais difícil mesmo no dia a dia.
Introdução longa. Jesus, o tema é Jesus é a porta e o caminho. Vou falar junto? Jesus é a porta e o caminho. O caminho, no livro de Atos, os cristãos eram chamados os do caminho. Né? Muita referência, eu nem anotei, eu tenho ela anotada aqui, mas não vou dizer. Então, fala assim, os do caminho. Eram os cristãos, era o nome. Então essa palavra caminho já é muito conhecida. E Jesus fala o seguinte, há somente dois caminhos. Não existe o caminho mais ou menos. Não tem um caminho que não seja tão largo, outro que não seja tão estreito. Não existe, existem dois caminhos. A Bíblia também fala duas coisas também. Ela fala do céu e do inferno, ela não fala um intermediário. Apesar que acabaram incluindo isso aí, né? Vamos falar primeiro da porta larga, com um caminho amplo, largo, né, que leva à perdição, e são muitos que vão por ele. Em Efésios 2:2, diz o seguinte, tá aqui? Alguns pedaços eu vou ler, outros eu vou pedir para você ler. E no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós, quando estávamos no caminho largo, andávamos no curso do mundo, na vontade do diabo, que é o príncipe das potestades. Então, o que é o curso do mundo? Aquilo que for bom para mim, aquilo que for bom para o mundo, que for, seja feliz, né? Faça crer na cabeça. Tudo é normal. Né? O evangelho, agora surgiu uma leva de pastores que falando que a Bíblia está errada, que ela reprime, que você tem que ser como fosse o mundo. A Bíblia não diz isso. A dos dois caminhos. Em Efésios 2:3, lê para nós. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o que fala aqui? Andar nos desejos da carne. O que dá vontade de fazer eu faço. Né? Dos pensamentos, desejos dos pensamentos. E por natureza filhos da ira, como os outros também. Então qual a conclusão que é o caminho largo? Eu ando no curso do mundo, faço a vontade da minha carne, dos meus desejos, dos meus pensamentos, e agrado ao inimigo de nossas almas, que ele quer isso mesmo. Faça o que você quer. E nós sabemos que às vezes nós temos certas tendências, se nós não lutarmos como ela, é a nossa ruína. Por exemplo, quem é viciado em jogo bota tudo fora, não é verdade? Estava até assistindo um programa cômico e a mulher estava jogando carta e ele falou assim, mas você já perdeu tudo que tem e você ainda está jogando? Eu falei, não, ela é cartomante. Né? Foi comédia, vi ontem. Né? Por quê? Porque é um vício horrível, mas seu desejo, você tem que lutar contra isso. Então esse negócio do mundo que você tem que fazer o que você quer, que você deseja, isso aí é falso, porque muitas vezes você pode... Você quer beber até cair, você vai perder sua família, você vai perder sua saúde, seu emprego. Você não pode andar conforme o seu desejo, a sua vontade, a sua cara. Tem que lutar contra isso. Havia um rapaz que os pensamentos dele era entrar no cinema e balear todo mundo. O desejo era esse, estudante de medicina. E ele não lutou contra esse pensamento dele. E ele chegou e matou muita gente. Perdeu o direito de ser um médico e foi para a cadeia. Então, se nós formos andar na vontade da carne e dos pensamentos, muitas vezes nós vamos nos sentar por mal. Hoje nós temos um grande problema na sociedade, que é a pedofilia. E ela é internacional. São pessoas que têm
esse desejo horrível que é contra a lei mundial. Isso aí, né? Pederastia está liberado, parece que quer que seja normal. Mas essa aí é contra. E eles não sabem o que faz para controlar mais. Porque o seu filho sua filha está na internet, as crianças hoje vêm, e essas mensagens entram para eles. Né? E eles filmam crianças, e é uma coisa horrível. E eles estavam mostrando a conexão mundial. É uma coisa muito pesada. E eles são pessoas que é difícil identificar. Eles são tão organizados que você só consegue identificar eles quando você prende alguém e você pega o computador dele. E o computador tem que ter pornografia. Porque na rede, você não sabe quem é. São anônimos. Eles são anônimos. Você só pega eles desse jeito. Então, eu estava falando assim que está sendo uma luta muito difícil. E não é o desejo deles? É o desejo deles. Eu vou fazer os meus desejos. Então, é muito bom nós pensarmos assim, quais são os nossos desejos. Porque nós, às vezes, o mundo quer liberar de mais coisa, mas também não é tão liberado, não. Lá na Europa, se você acender um cigarro de nicotina, você é quase preso. Os restaurantes têm área para fumante, parece que nem isso ele quer ter mais. Porque está morrendo inúmeras pessoas de câncer. Você tem que lutar contra essa natureza para não morrer. Inclusive, perdemos muitas pessoas, familiares e pessoas amigas com problema de cigarro. Então, esse é o caminho largo. Você fazer o que somente dá vontade de fazer. Os seus vícios que te leva à morte. E por fim, vamos falar da porta estreita. Né? A porta estreita com um caminho apertado, né? Estreito, que leva à vida, e poucos os que vão por ele. Jesus diz assim, em Mateus 16, 24, lê para nós. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. É palavras duras. Eu queria ler esse versículo com um sujeito que eu vi na internet, e criticando o quadro dos dois caminhos. Se quiser seguir a Jesus, renuncie a si mesmo, seus desejos. Tome a sua cruz e siga-lhe. Não existe evangelho sem cruz. A cruz faz parte. Tanto é que o símbolo, a nossa comunidade tinha um símbolo do globo e a pomba, né? Que é o Espírito Santo. Eu falei, não, eu quero que tenha a cruz. Aí pode ser a pomba com a cruz ou só a cruz. Aí, né, a pessoa que é responsável por essa área resolveu pôr a cruz. Porque eu não posso tirar. Nós vamos falar da próxima vez sobre os falsos profetas, que é seguindo esse assunto. Os falsos profetas querem tirar a cruz. Renunciar a si mesmo. E isso é a palavra do próprio Jesus, né? Em Mateus 16, 24. Eu mesmo vou ler essa parte aqui, porque ela é um pouco longa, mas se tiver aí na tela, diz assim, seguir Jesus é necessário nascer de novo. Jesus disse em João 3, diz assim, 3:7. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Se nós vamos ver no reino de Deus, se nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, ele disse, Jesus. Né? Jesus respondeu, na verdade digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo da água e do Espírito. O que é água e Espírito? Quem lembra? O Espírito é o Espírito Santo. Né? É a purificação pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Em João 3,8 diz assim, o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes aonde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que é nascido do Espírito, ele não conduz a sua vida. O Espírito Santo é que conduz. Ele não sabe para onde vai, para onde vem. Nós vamos ver isso muito em Atos. Né? Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Eles estavam numa cidade e o Espírito Santo falou, vai para outra cidade. Eles mudavam o plano deles.
É guiado pelo Espírito Santo. E nascido da água é sobre purificação também. É seguir a Bíblia. A água pode ser o Espírito Santo com purificação ou seguir a Bíblia. Em Efésios 5:26, lê para nós. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. É seguir o mandamento de Deus. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo e seguindo os mandamentos de Deus, que é a Bíblia. Este é o nascer de novo. Não é agirmos pelo nosso instinto ou caminho largo. E eu digo para você, é fácil andar pelo caminho estreito? São poucos que vão. Por exemplo, em Lucas 3:11, diz o seguinte: respondendo, ele disse: se tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Você tem 2 roupas, o outro não tem nenhuma, fica com uma e dê outra para outro. Quem faz isso? Eu gosto de brincar, não é só eu que faço essa comparação. Esse é o comunismo cristão. O comum. A igreja de Jerusalém, ela fez esse comunismo cristão. Eles repartiam o que tinha pela necessidade que tinha. Eu vou trocar minha cerâmica e está feia. Nossa, eu passei tanto tempo, eu tenho dinheiro e vou comprar cerâmica. Mas a parede da minha vizinha caiu. E o filho dela está ao relento, está chovendo. Eu vou fazer a parede dela e deixar essa cerâmica para depois. Quem faz? Ser cristão é o caminho estreito. Eu vou fazer uma festa e tal, vou deixar de fazer essa festa, eu vou ajudar um parente lá que está passando dificuldade mal, lá para frente. Então você tirar o excesso que você tem aqui, não vamos tirar o necessário não. E dá para alguém, você tem 2, dê uma para alguém. Isso é um caminho estreito, isso é muito difícil. Diz assim Mateus 5:39 a 42. Eu, porém, vos digo que não resistiu o mal, né? Aquele que tiver pleitear contigo, tira-lhe a túnica e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Você quer o que, meu? Túnica? Toma a túnica e toma a capa também. Né? Imagina o sujeito te assaltar e fala, não, então leva mais, já tem mais dinheiro aqui. Não faz isso. Né? Sofreu dano, né? Vai falar isso. Se alguém obrigar-te a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso é um caminho estreito, muito estreito. Nós temos um cristianismo, né, o cristianismo barato, sem cruz, em que eu só recebo bênção, eu faço a campanha, eu carrego uma flor, faz parte, eu não estou criticando quem faz isso. Mas o cristianismo que você doa, esse não é fácil. Estou falando de dar dinheiro para a igreja, oferta, não, isso é espontâneo, isso depende de cada um. É ajudar o próximo mesmo. Eu tenho dó das instituições filantrópicas, como creches, casa de recuperação e tudo, que depender de dinheiro, de ajuda. Até das próprias igrejas é muito difícil. Porque ninguém quer tirar. Todo mundo quer ser cristão e ir para o céu. Mas tirar um pouco do seu. Mas tem muita gente boa. Esses dias a pessoa queimou a casa dela, ela perdeu tudo que tinha e muita gente doou. Mas pessoas que a gente esperava que tinha como doar, que era bem mais próxima, não saiu nada. Nem uma palavra de conforto, ligar, que gente que está aí. Isso não é cristianismo. Estou falando que isso seja puro, não. A Bíblia está falando que nós sejamos assim. Né? E diz assim, coisa que a gente muitas vezes não faz. Quem te pedir e não te desida aquele que quiser tomar emprestado de ti. Esse dia eu vi um comentário interessante, tem um pedreiro, ele falou assim, eu não tenho como mais emprestar minhas ferramentas. Porque senão eu não trabalho. Toda hora um pega emprestado e não devolve. E que jeito que eu vou trabalhar meu sustento? Então esse negócio de emprestar é meio complicado. Né? Empreste para quem que te devolve. Né? Mas a Bíblia manda.
tem que seguir a Bíblia, quer andar por caminho estreito, não preste. Jesus diz assim, lê Mateus 10, 7, 9. João. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. Amém. Então Jesus, ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Tem um programa na televisão que o Rodrigo, acho que é Rodrigo Silva, do Adventista. E ele fala sobre essa porta. As ovelhas ficavam num lugar fechado de pedra e não tinha porta. E o pastor que cuidava das ovelhas ficava nessa porta, impedindo que elas saíssem de noite, às vezes. Então ele era a porta, ao qual elas entravam e saíam. Então Jesus é a porta, aqui que nos protege. E o que ele diz? Quem entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. A porta. Jesus é a porta. E a porta é estreita. Jesus é o caminho. João 14,6 ele diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, não um dos caminhos. Então Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o caminho. O apóstolo João vai dizer isso. Entre pela porta que é Jesus e ande pelo caminho que também é Jesus, que leva à vida eterna. Aceite-o em seu coração e vive eternamente. Vamos passar por essa porta que é Jesus. Vamos passar por esse caminho que é Jesus. É difícil, é apertado, mas leva à vida eterna. É a esperança que nós temos. Né? Aceite seu coração. Lê a conclusão para mim, por favor. Conclusão? Conclusão. Entre e ande pela porta e caminho estreito, porque apesar de serem mais difíceis, são eles que levam à vida eterna. Amém. Conselho do próprio Jesus. Ele já começa falando, ó, entre pela porta estreita. Depois ele vai explicar o que é a porta estreita e o que é o caminho. Siga o exemplo de Jesus, siga. E essa porta é Ele. Então, ande por Ele. Seja guiado pelo Espírito Santo e obedeça a palavra de Deus. Eu tenho procurado entrar e andar pela porta e caminho estreito que conduz à vida eterna. Eu tenho procurado entrar por essa porta. Qual porta eu tenho procurado? Uma pergunta que a gente faz. Né? Vamos fazer oração, eu falo e vocês repetem, tá bom? Pai da vida eterna. Pai da vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me dê fé e perseverança. Me dê fé e perseverança. Para entrar pela porta que é Jesus. Para entrar pela porta que é Jesus. E andar no caminho que é Jesus. E andar no caminho que é Jesus. Para receber a vida eterna. Para receber a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Né? Antes de nós orarmos o Pai Nosso, eu quero orar por você. Qualquer que seja o seu problema, ou familiar, ou de saúde, ou financeiro, né? Ou saúde física ou mental, que Deus te abençoe. Entre por essa porta, que às vezes é difícil, mas que você vai achar abrigo, vai achar conforto. Jesus está de braço aberto para responder as suas orações. Nós estamos sempre orando por vocês, tem pedido.
oração, não mencionamos o nome aqui, mas nós não esquecemos de você. Muito menos Jesus. Jesus abençoe cada um. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te pedimos para aqueles que estão sofrendo, que eles precisam de um milagre, dos que precisam de um consolo, dos que estão desesperados, dos que estão aflitos, seja qual for o problema, Senhor. O Senhor como um bom pastor, o Senhor como uma porta, como um caminho. O Senhor venha responder as orações e socorrer os aflitos. É que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Amém. Ora, o Pai Nosso é a bênção final e Deus nos abençoe. Vamos lá, oremos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O Senhor nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. E amém.